Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, é o que sinceramente desejo. Nós somos a Igreja Batista, em Rio das Flores. Nós temos o hábito de estudar a Palavra do Senhor no sistema Lex Contínuos, onde nós pegamos uma carta, uma epístola, um livro. Começamos no capítulo 1, versículo 1, e a gente vai caminhando em cima daquele texto até chegar ao final. Nós começamos o livro de Romanos lá pelos meados do ano passado, e nós hoje chegamos no capítulo 9. Antes de começar o texto propriamente dito, eu preciso de algumas considerações importantes. Primeiro, nós estamos lendo uma carta. E quando você lê uma carta, o ideal é você ler a carta do começo ao fim. Quando você corta o raciocínio, você perde um pouco daquilo que o autor escreveu para aquele destinatário, fica faltando alguma coisa. Então, o ideal seria mesmo um simpósio, uma conferência, um retiro, alguma coisa para a gente poder debruçar em cima da carta de Romanos e tirar dela o maior proveito possível. E hoje eu tenho um problema maior ainda, porque é o seguinte: quando Paulo começa a escrever a carta, está escrevendo a carta para os romanos, para os homens e mulheres que vivem em Roma, em especial aos cristãos que estão lá em Roma. Então ele escreve com carinho para eles, mas para todos aqueles que tiverem acesso. Então ele vinha escrevendo até o capítulo 9 de um modo assim abrangente para judeu, para grego, para quem quisesse ouvir. Mas quando chega agora no versículo 9, ele foca exclusivamente no judeu. É como se estivesse falando para todo mundo, agora fala assim, agora não, agora só quero falar com os judeus. Ele começa a falar agora no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, exclusivamente para o judeu. Então, se você quiser estudar alguma parte do capítulo 9, vai ficar faltando alguma coisa do capítulo 10 e 11 que completa o raciocínio. Do mesmo jeito, se você for estudar só o capítulo 10, fica faltando alguma coisa do capítulo 9 e 11. Você perde o raciocínio. Pior ainda se for estudar só do 11, aí você perde o 9 e o 10, o raciocínio fica incompleto. Então, para a gente entender o que Paulo queria falar para os judeus daquela época, a partir do versículo do capítulo 9, você tem que ler 9, 10 e 11. E qual é o meu problema? Tempo. Não conseguimos juntar toda essa capital de conhecimento, de informações, em um momento que você possa apresentar para uma igreja em uma hora. É pouco tempo para apresentar tanta coisa rica que tem nesses 3 capítulos. E um fato extremamente curioso, Leninton, quando dividiu a Bíblia, em capítulos, foi Lenin, um inglês, Leninton, que dividiu a Bíblia em capítulos, era um texto único, ele dividiu em capítulos. Quando ele vai dividir a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 9, 10 e 11, somente o Espírito Santo podia ter feito o que fez, porque nessa divisão coube certinho. No capítulo 9, você vai ver Paulo falando do passado do povo judeu. Ele fala um pouquinho da importância de você entender o passado do povo judeu. No capítulo 10, o que estava acontecendo naquele momento, o presente naquele momento do povo judeu. E no capítulo 11, ele vai mostrar para a gente o futuro glorioso do povo judeu. Então você não pode desmembrar um capítulo do outro. Você tem que ler os 3, para você entender o raciocínio de Paulo, o que Paulo queria dizer. Mas vamos tentar ver se a gente consegue puxar pelo menos o máximo possível de conhecimento para esses poucos minutos a gente poder entender a teologia paulina, que cabe perfeitamente para eles e para nós também. Vamos pensar um pouquinho no capítulo 9. No capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 3, de 1 a 3, Paulo já vai mostrando que existia nele uma tristeza muito grande, muito profunda. E que tristeza é essa que tinha em Paulo? A tristeza de Paulo é o seguinte: Paulo era fariseu, Paulo era judeu. E antes de conhecer a Cristo, Paulo tinha um comportamento típico de um fariseu do judeu. E quando ele conhece a Cristo, tudo aquilo do farisaísmo, do judaísmo, caiu por terra e ele entrou agora no cristianismo, entendendo que Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando ele vai falar com o povo dele, com os compatriotas dele, ele fala: estou muito triste porque vocês não conseguiram essa dimensão, não conseguiram esse entendimento até agora. Então ele começa a falar que o povo não tinha conseguido, os compatriotas dele não tinham conseguido esse entendimento, porque estavam agarrados ainda a tradições, sabe? Aquilo que meu bisavô ensinou para o meu avô, que ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, que eu vou ensinar para o meu filho, que eu vou ensinar para o meu neto. Aquela coisa estava muito entranhada neles e eles não conseguiam quebrar essa corrente. Essas tradições estavam amarrando o povo de modo tal que eles não conseguiram enxergar
em Jesus o Messias. Eles não conseguiram entender Jesus o Messias. Porque foi ensinado para eles, estava na cabeça deles a ideia de que o Messias viria como um rei. Como foi Saul, Davi, Salomão, seria um rei. Queria pegar e tirar os gregos do cenário, ia tirar os romanos do poder, iria fazer com que Israel voltasse a ser uma nação como antes. E vem Jesus, um carpinteiro, um homem como eu, como você, e ele se diz filho de Deus? Não. O que me ensinaram, que eu aprendi, judeu, foi que viria um rei. Não posso aceitar esse Jesus humilde, servo, sofredor, mas nem pensar. Então, é que Paulo falou, estou muito triste porque vocês não conseguiram entender isso ainda, vocês não conseguiram ver isso ainda, que as profecias do Antigo Testamento se realizaram todas na pessoa de Jesus. Então, é Jesus o Messias. Não tem essa história de vir alguém, homem poderoso. Não, ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. E vocês não entenderam isso. Então ele está mostrando que tem um profundo sentimento de tristeza, porque o povo não viu isso. O povo não viu Cristo. E se não viu Cristo, não viu a salvação. Paulo chega a dizer que ele preferia ser anátema, amaldiçoado, maldito, separado, afastado de Cristo, se isso trouxesse o seu povo para perto de Cristo. É forte isso. Eu prefiro ser amaldiçoado, mas que vocês venham para perto de Cristo. Essa é a ideia dele, tamanha a tristeza, tamanho desgosto que ele estava sentindo por não ter o povo alcançado essa dimensão. Já nos versículos 4 e 5 do capítulo 9, ele vai reforçar essa ideia. Ele vai reforçar a ideia que o povo está agarrado em tradições, que o povo não viu a Cristo. E quando vem os versículos 4 e 5, ele vai justificar. Aí ele mostra o seguinte: gente, nós somos da descendência de Abraão, nós somos judeus descendentes de Abraão, da semente de Jacó. Jacó teve um nome dado para Israel, daí o nosso nome, israelitas. Nós somos o povo da adoção, Deus nos adotou, nós vimos a glória de Deus se manifestando lá no Egito, nas 10 pragas, nós vimos o mar vermelho se abrindo, nós vimos o maná caindo do céu, nós vimos o povo junto com Josué invadindo, tomando Canaã, nós vimos tudo isso. Nós somos o povo que recebeu a promessa, a aliança em Abraão, que Abraão seria o pai de muitas nações, de muita gente. E nós temos essa informação, nós temos a lei que Moisés recebeu direto de Deus, nós temos a lei mosaica, nós temos orientação de como cultuar o Senhor, quer seja no tabernáculo, quer seja no templo, no sinagoga, mas nós temos a orientação de culto que o Senhor nos disse. Nós temos a promessa do Messias. Ele começa a trazer essa ideia. Então Paulo vai mostrar que o Cristo foi rejeitado pelos seus compatriotas, ele é sobre todos os homens, todos, independente de tribo, língua, povo, nação, ele é Deus de todos. Aí no versículo 6 até o 13, Paulo vai defender a palavra de Deus e vai mostrar a incredulidade dos judeus. Ele vai debater forte na incredulidade dos judeus e que a eleição de Deus ela é divina e ela é perfeita. Então, para Paulo, os descendentes de Abraão não serão aqueles que têm o sangue de Abraão na veia, mas que têm a fé de Abraão. Então, Paulo mostra, olha, para ser descendente de Abraão, não precisa ter o sangue de Abraão na veia, não, mas você tem que ter a fé de Abraão. Essa é a fé que agrada a Deus. Deus é soberano. E é Ele que escolheu o seu povo, e Ele certamente tem os seus motivos, e não cabe a nós julgar ou questionar por quê. Apenas aceitar que tinha que ser assim e assim está sendo. Já dos versos 14 até o verso 18, Paulo vai argumentar que Deus não é injusto na sua escolha. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. E conforme Paulo vai mostrar, a salvação não se baseia em merecimentos, em méritos, mas na misericórdia de Deus. A salvação é um ato de misericórdia de Deus, que nenhum de nós merece coisa nenhuma a não ser juízo. Ele está falando para judeu, cabe para nós também, que a única coisa que nós merecemos é juízo, mas Deus não é injusto quando nos dá realmente o que nós merecemos. Mas Ele nos concede misericórdia. Misericórdia. É não nos dar aquilo que nós realmente merecemos. E nos dá graça. Graça é Ele que nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá misericórdia, nos dá graça, Ele nos ama. Paulo está mostrando isso aqui.
Mas existe também, apesar de tudo isso, existe aqueles réprobos, aquelas pessoas que deliberadamente recusam aceitar a graça, recusam aceitar a salvação que Cristo está oferecendo. Esses são os réprobos. E ele mostra que o cristão entra na eternidade pela graça de Deus, aceitou a graça de Deus. E que os réprobos vão para a vida eterna, sofrer na vida eterna, na eternidade, porque preferiram aceitar a coisa ruim e não a coisa boa que Deus estava dando. É uma questão de escolha. Ele mostra claramente que é uma questão de escolha, entendimento e escolha. O réprobo vai para o castigo eterno pela dureza do seu próprio coração. E o crente, quando entende a majestade de Jesus, a grandeza de Jesus, recebe essa misericórdia, recebe essa graça, vai para a vida eterna. É só uma questão de escolha, cada um faz a sua. Dos versos 19 até o 29, ele vai destacar a soberania de Deus. Aí no verso 20 ele fala assim: quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó pequenino homem, para discutires com Deus, para discutir com Deus? Aí ele fala: porventura pode a obra perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Por que fizeste assim? Então Paulo passa a afirmar que Deus é soberano e faz o que lhe apraz, o que certamente é melhor para nós. O que Deus faz que apraz a Ele certamente é melhor para nós. Porque é o seguinte, a nossa mente é muito finita, é muito limitada, e essa mente finita e limitada nunca vai conseguir entender um Deus infinito e ilimitado. Deus é santo, nós somos pecadores. Paulo está batendo nessa tecla. Nós merecemos juízo, mas Deus nos dá graça e nos dá misericórdia. Ele nos dá seu amor. Deus nos molda de acordo com a vontade dele. Deus tem tanto direito de nos punir como de nos perdoar. Aí o apóstolo João escreve, em 3,16, que nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha, que era o Filho dele, para que todo aquele que nele e em Jesus crê não pereça, tenha vida eterna. Essa é a ideia que Paulo está batendo nesses versículos. Aí Paulo defende que Deus nos ama independente da nossa etnia, independente de eu ser judeu, de eu ser grego. Deus nos ama. E a salvação é ofertada a todos aqueles que nele crê. Já dos versos 30 até os versos 33, Paulo vai aparecer afirmando que o povo judeu daquela época, ele cria piamente que a justificação deles viria por meio do cumprimento da lei. Enfim, nós sabemos que não foi possível, mas eles criam piamente que a justificação deles perante Deus estava no fato deles cumprirem exatamente a lei. E os gentios? E os gentios que nunca observam a lei, que nem sabia que existia a lei, que nunca ouviu falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, estavam acostumados com seus deuses, Netuno, Júpiter, Afrodite, Baco, estavam acostumados com seus deuses, nunca ouviram falar desse Deus de Abraão, Isaac, de Jacó. Agora, nessa altura do campeonato, ouvem falar de Jesus, aceitam a Jesus e são justificados. Olha a cabeça, vai haver problemas aqui. Nós que sempre seguimos as tradições, as regras, as normas, que fizemos tudo direitinho, e esses incircuncisos que nunca nem prestaram atenção nessas coisas, agora eles vão ser justificados só porque confiam em Jesus, e nós que seguimos toda a lei não. Aí Cristo vai se tornar, como Paulo fala, pedra de tropeço, rocha de escândalo. É como Paulo fala, aí esse Jesus que vocês não estão aceitando virou pedra de tropeço para vocês, rocha de escândalo. Como eles estavam pensando que a justiça viria pelo cumprimento total da lei. Eles achavam, eu vou ser justo, vou ser justificado, Deus está se agradando de mim, que eu estou cumprindo toda a lei. Então quando ele fala assim, eu estou cumprindo toda a lei, ele está falando assim, eu não preciso de Cristo. Eu sou capaz de cumprir toda a lei, toda a tradição, então não preciso de Cristo. Eles estavam recusando a Cristo. Esse era o motivo deles recusarem a Cristo. Aí Paulo estava muito triste, no capítulo lá, muito triste, porque o seu povo fracassou em reconhecer a messianidade de Jesus, reconhecer que Jesus é o Salvador. Mexeu só no passado. Paulo não está triste porque sabia do passado e agora está vendo que eles estavam recusando a salvação. Assim Paulo entra na sequência do capítulo 10. Vai mostrar que a rejeição
e a desobediência. Aí Paulo vai evidenciar bem claramente que a incredulidade dos judeus era tamanha. Paulo tratou, muito bem tratado, sobre a soberania de Deus, lá no capítulo 9. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Agora, no capítulo 10, ele mostra a responsabilidade do homem, sua, minha, nossa, a responsabilidade do judeu no trato com o que Cristo fez. Então, Paulo começa deixando claro que ele, assim como Deus, desejava que todos os judeus, todos, fossem salvos. Mas sabe o que acontecia naquela época? Havia um zelo sem entendimento. Havia um zelo muito forte, mas não havia entendimento. Aí Paulo escreve no capítulo 10, no verso 3, ele fala assim, porquanto, olha, escreve, começa assim, porquanto, desconhecendo a justiça, o judeu daquela época, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Em outras palavras, os homens daquela época estavam tão preocupados em cumprir uma série de normas e ritos, achando que aquelas normas e ritos estavam agradando a Deus, que o estavam justificando perante Deus, que não entenderam a justificação que estava sendo oferecida em Cristo. Isso chama-se zelo sem entendimento. Muito temor, muito zelo, porém sem entendimento. Aí nós temos problemas sérios. Aí nós temos problemas seríssimos. Porque olha só, o responsável por passar o entendimento das verdades do reino de Deus para os homens, coube aos próprios homens. Coube aos próprios homens. Então, se os homens não estavam passando para outros o verdadeiro entendimento do reino de Deus, alguma coisa errada estava sendo passada. E esse erro é que veio com que se agravou tanto a situação que as pessoas não conseguiram mais ver o que era certo. Se agarraram ao erro e deixaram o certo de lado. Isso chama-se deficiência teológica. Isso é entender errado a palavra, explicar errado a palavra e deixar que aquele erro se perdure de geração em geração. Naquela época de Paulo, ele estava agarrado às tradições. Aquilo que o Sinédrio determinou, que o sumo sacerdote determinava, aquilo virava prática, lei e prática para eles. As coisas certas que estavam nas escrituras, de repente ficou num segundo momento. Porque quando as escrituras se cumpriram, eles se agarraram à tradição e não o que estava escrito na escritura. Senão teriam entendido a messianidade de Jesus. O perigo de hoje é que nós chamamos de, além da tradição, que existe ainda forte no meio cristão, ainda tem muita coisa aqui tradicionalista que está atrapalhando o correto entendimento da palavra de Deus, ainda temos um agravante, que é o famoso modismo. O que está na moda hoje? Vamos pintar nossa igreja de preto, botar luzes estroboscópicas, botar fumaça, dança. Vamos fazer essas coisas? Isso aí, esse é modismo, cara. Pega nas escrituras e vê como tem que ser cultuado a Deus nas escrituras e cultua de acordo com o que está nas escrituras. Aí para essas invencionistas que aparecem por aí, que é para agradar o ouvinte, que é para atrair o curioso, para encher a igreja de pessoas e, lógico, encher a igreja de problemas. São problemas que nós estamos vivendo hoje. Nossas igrejas encontram isso muito hoje. Tradição e agora o modismo. Está todo mundo fazendo, vamos ter que fazer também, porque senão nós vamos perder espaço. É horrível isso. Mas os judeus que acusaram Jesus, eles eram extremamente religiosos, eles eram extremamente agarrados às tradições. Um bom exemplo disso é o próprio Paulo que está escrevendo a carta. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo tinha carta do sumo sacerdote para sair pelas cidades, para prender os cristãos, trazer os cristãos amarrados para serem punidos, para negar a fé em Cristo, caso queiram continuar vivos. E Paulo era o expoente disso, ele tinha cartas para entrar em Damasco e aconteceu dele ver Jesus no caminho. Aí Ananias, quando recebe a informação, olha, Paulo está vindo aí, Ananias fica meio perplexo, peraí, Paulo está vindo aqui e ele recebe de Deus a orientação, vai encontrar com ele, e eu encontrar com ele, ele persegue os cristãos, olha só, esse era o Paulo, que não conhecia Cristo. Era o Paulo zeloso,
mas sem entendimento. O que acontece quando Paulo agora encontra Cristo? Ele é zeloso e com entendimento. Aí ele foi essa maravilha na mão de Deus, um excelente missionário, suportou o que suportou, levou a palavra do Senhor aonde podia dentro do Império Romano. Aí ele fez a diferença e faz até agora, até o dia de hoje. Porque ele agora era zeloso e com entendimento. Mas hoje ainda, infelizmente, nós temos ainda na nossa igreja muito crente zeloso, temente a Deus, piedoso, mas sem entendimento. Um entendimento raso ou um entendimento errado. Isso atrapalha o Evangelho. Isso atrapalha muito a pregação do Evangelho. Os judeus, aqueles que entregaram Jesus, aqueles que estavam lá, crucificam, que pegaram Jesus e entregaram para os romanos, aqueles judeus, eles eram tão zelosos, que eles achavam que o que eles estavam fazendo estava agradando a Deus. Eles falaram, esse Jesus está quebrando a lei, esse Jesus está quebrando a tradição, está falando com mulher, está tocando em leprosos, ele está quebrando a lei do sábado, ele está atrapalhando todo o nosso conhecimento da lei que agrada a Deus, ele não está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda, na cabeça deles. Então, na cabeça deles, o fato de pegar Jesus e entregar Jesus para os romanos para ser crucificado, eles estavam completamente certos, estou fazendo aqui a vontade de Deus. Como é que pode? A pessoa achando que está fazendo a vontade de Deus e comete erros absurdos. Mas Jesus precisava morrer para que nós fôssemos salvos. O cumprimento da lei, ou também as nossas obras, você cumprir a lei toda, ou as melhores obras que você pode pensar em praticar, não pode te salvar. A lei apenas nos mostra quão pecadores nós somos. Salvação só está em Jesus Cristo. A salvação só está em Jesus. Os nossos irmãos veterotestamentários do Antigo Testamento, eles se salvaram, encontraram salvação apenas na esperança de que o Messias viria. Então, simplesmente pelo fato de saber que o Messias prometido viria, eles encontraram salvação. Nós hoje encontramos a nossa salvação na certeza de que Cristo já veio. Um adicional, na esperança de que ele vai voltar. Aqui está a chave. Aqui está a chave da salvação. Aqueles que morreram na esperança de que Cristo viria e aqueles que já morreram na certeza de que Cristo já veio. E nós ainda temos ainda a esperança de que ele vai voltar. E está voltando, está perto. Essa é a verdade da salvação que Paulo tanto prega. Então Paulo está falando que aqueles homens adoraram mais as leis, as tradições e rejeitaram o Salvador. A lei só condena. Jesus nos salva. Nós crentes somos justificados pela justiça de Cristo imputada em nós. Não adianta, não tem nada que você possa fazer para ser justificado perante Deus. Nada. Não há nada que nós possamos fazer para nos justificar perante Deus. A nossa justiça perante Deus é a justiça de Cristo que é imputada em nós. Quando você aceita Cristo como Salvador, a justiça de Cristo é imputada em nós. Não são nossas obras, não são nossos méritos, não é aquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. A justiça só é alcançada mediante a fé. Aí dos versículos 9 até o versículo 13, vamos encontrar Paulo fazendo uma afirmação. Ele escreve assim no versículo 9. Se você, judeu, ele está chamando para judeu, não esqueça disso. Se você, judeu, que no primeiro momento recusou Jesus, não aceitou Jesus, se você agora entender a messianidade de Jesus, no versículo 9, se você agora entendeu que com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora ele está falando para aqueles homens, agora que vocês estão me ouvindo falar, talvez vocês agora estão começando a entender. Então, se vocês confessarem com a sua boca e com o seu coração, vocês tiverem essa certeza, vocês vão ser salvos. Aí ele fala, voltem atrás, meus irmãos, meus compatriotas, revejam os seus conceitos, creiam em Jesus Cristo, creiam que ele é o Messias, que ele é o prometido,
Aí você vai ser salvo. Se vocês não aceitarem a Jesus Cristo e não aceitarem o fato de que Ele ressuscitou, vocês estarão irremediavelmente perdidos. Confessem publicamente a Cristo com a sua boca, com o seu coração você creia, faça uma confissão sincera de coração que você crê que Jesus é o Messias, o Salvador. Faça isso e você alcança a salvação. Isso serve para o judeu, para nós, gentios também. Aí no versículo 13, ele fala o seguinte: porque todo aquele, independente se é judeu, se é grego, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da ira de Deus que há de vir sobre tudo, sobre todos. Quem tem a salvação em Cristo está salvo da ira de Deus. A ira de Deus já foi jogada em cima de Jesus lá no Getsêmani, lá no Calvário. Quando a ira de Deus vier sobre essa terra, e ela vai vir sobre essa terra, aqueles que têm a Cristo já pagou, já sanou essa pane, já tem agora a salvação da ira de Deus que há de vir. O selo já está contigo. Aí Paulo, no versículo de 13 a 15, chama então a atenção para o fato de que uma pessoa, só vai entender, agora quero ver, só vai entender que Cristo é o Messias se outra pessoa falar para ela. Não vai vir um anjo, não vai acontecer algo sobrenatural. Deus fala bem claro, deixa com Paulo escrito aqui, que é preciso que alguém fale para outra pessoa, para que essa pessoa entenda a messianidade de Jesus. Versículo 14 ele vai falar lá embaixo: e concrerão naquele de quem nada ouviram. Então, para você crer em Jesus, você precisa ouvir de Jesus. E como é que você vai crer em Jesus se você não ouvir de Jesus? Olha a nossa responsabilidade. É bruta. É preciso que alguém pregue para outra pessoa para que essa pessoa entenda que Jesus é o Messias e se salve. Então, pregar nada mais nada menos é do que revelar Jesus. Pregar a palavra é você revelar a Jesus. E era exatamente o que Paulo está fazendo em Romanos, ele faz em todos os seus livros. Ele revela Jesus, ele fala quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo que veio encarnado para morrer por nós. Isso é a pregação, que os homens precisam ouvir, precisam entender. Os homens não têm que estar preocupados com o que eu penso, o que eu acho, não. Quem está certo é disso, que Jesus é o Messias. Isso é pregação. O Antigo Testamento todo revela Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento sinalizam para a pessoa de Jesus. E o Novo Testamento revela Jesus. Então, se Jesus não for revelado para os homens, não haverá salvação. Aí que Paulo fala, temos que revelar Jesus. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus para aceitá-lo. O pregador pode ter uma excelente oratória. Hitler também tinha. Você pode ser um excelente orador, pode se impor pelo tom da voz, pela roupa, pela estatura, pela posição, pode impressionar. Mas se não revelar Jesus, é igual uma lata vazia, só faz barulho, não salva ninguém. Isso é forte. Aí no versículo 15, Paulo fala assim, quão formosos são os pés dos pastores. Não, pastor não. Dos que anunciam a palavra de Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, que compartilham, que divulgam, que pregam, que revelam a palavra de Deus. Quão formosos são esses que fazem essa obra, que eu preciso que homens façam com homens. Revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. No capítulo 10 ainda, a partir do versículo 16 até o versículo 21, Paulo vai afirmar categoricamente que todos os judeus, que o povo judeu é o povo que mais oportunidade teve. O povo judeu é aquele que mais oportunidade recebeu de Deus para entender a messianidade de Jesus e para divulgar, revelar Jesus aos outros povos. Mas, versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Então Paulo fala, olha, Deus deu toda a oportunidade para você, judeu, para ser o arauto, para ser o porta-voz, para divulgar entre as nações o Filho, o poder do Filho, a volta do Filho, mas nem todos obedeceram, nem todos aceitaram a salvação que estava sendo oferecida por Jesus. Os gentios
Uma boa. Gentil ouviu falar de Jesus, entendeu o ministério de Jesus, entendeu a messiânica de Jesus, aceitou Jesus, se converteu ao cristianismo, aí trouxe ciúme, óbvio. Por quê? Porque agora os gentios estão justificados. Aí o judeu fala assim, não, mas eu que cumpri todo o rito da lei até hoje, eu não sou justificado, e esses que nunca ouviram falar das leis, dos rituais, agora estão justificados. Isso trouxe problema para eles. Aí Paulo vai citar Isaías, lá no versículo 21, quando Deus fala assim, todo dia, estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Certamente as mãos do Senhor continuam estendidas para nós. Então não sejamos nem rebeldes, nem contradizentes. Com isso a gente chega ao capítulo 11. Chegamos ao capítulo 11. Se Paulo destacou o passado do povo judeu no versículo 9, no versículo 10 mostrou o presente deles, a rejeição deles, no capítulo 11 Paulo mostra o futuro glorioso do povo judeu. Aí Paulo mostra para nós o futuro do povo de Deus. E ele começa com uma pergunta assim, perguntei, terá pois, porventura, rejeitado o seu povo? Ele vai começar com essa pergunta. Terá, pois, Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Olha que interessante. Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, aí foi pelos anos 57, 58 da nossa era cristã. Aproximadamente, uns menos de 10 anos depois, ou 10 anos mais tarde, vamos botar aí 20 anos no máximo, 15 anos mais tarde, o governador Tito, o general Tito, vai invadir Jerusalém, e vai destruir a cidade e vai esparramar todos os judeus agora pela face do planeta. Vai esparramar judeu para todo mundo, mas não vai ter mais judeu ali em Jerusalém. Eles vão ser esparramados por toda a face desse planeta. E é um milagre, porque eles vão ficar esparramados por esse planeta por aproximadamente uns 19 séculos. Do ano 70 até 1948. Vai ser mais preciso, 14 de maio de 1948. Eles estiveram esparramados por esse planeta em vários países, sofreram as maiores alguras, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, naquelas campos de concentração, mas sobreviveram. E em 1948 eles retornam agora ao seu estado, à sua nação, eles conseguem recuperar o seu estado. E eles voltam para a sua terra e voltam a se constituir nação. Paulo pergunta, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Aí Paulo mesmo responde, de modo nenhum. No versículo 2 ele completa, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Deus tem um pacto, tem uma promessa com eles, e essa promessa não foi quebrada da parte de Deus. Por mais que eles tenham sido duros, mas a promessa da parte de Deus não foi quebrada. Olha para o judeu hoje. Quantas guerras eles tiveram que suportar depois de formada a nação, e todas elas miraculosamente saíram vencedores. Veja a agricultura deles, uma terra pequena, terra dura, terra árida. E nós, um país continental, um país tropical, nós vamos lá aprender com eles como plantar. Olha a medicina deles, extremamente mais avançada do que o nosso. Veja nesse quadro de Covid como é que eles estão e como é que nós estamos, em matéria de vacina e outras coisas. Então Deus não rejeitou o seu povo de modo algum. Eu te pergunto, quanto brasileiro foi premiado com o prêmio Nobel? Nenhum. Veja quantos judeus já foram agraciados com o prêmio Nobel de várias categorias. Veja os maiores empresários da era atual, se não são judeus. Deus não abandonou seu povo. Deus não desiste dos seus. Deus não abre mão dos seus. Aí no versículo de 11 até 24, Paulo afirma que a rebeldia momentânea daquele povo judeu trouxe a salvação para nós, para os gentios. No versículo 12 ele fala assim, a transgressão deles redundou em riqueza para todo mundo. Então isso a soberania de Deus escolheu eles. Quem sabe não foi por isso aqui que Deus os escolheu? Que naquele momento eles sendo rebelde, não aceitando a graça salvadora de Cristo, isso não teria obstruído, não sei. Mas eu sei que na rebeldia deles,
como Paulo escreve, a riqueza que veio para todos nós, a salvação. Aí então Paulo passa a dirigir agora a palavra aos gentios. Ele estava falando só de judeus, só com judeus, agora ele volta a atenção dele para os gentios. Eu acredito porque os gentios aqui estavam se sentindo assim, sabe, o dono da cocada, porque, olha só, nós estamos justificados, né? Eles não, né? Coitadinhos, né? Eu acho que nesse momento aqui os judeus, os gentios estavam se estribando um pouquinho, estavam perdendo um pouquinho a noção do certo e do errado. Aí Paulo, no versículo 13, fala assim, dirige-me a vós outros, que sois gentios. Você está rindo de quê? Dirige-me para você agora. Os gentios, sim, aí agora eles pararam para ouvir o que Paulo tinha que falar. Aí Paulo fala duas metáforas. Versículo 16. Fala assim, e se foram santas as primícias da massa, igualmente será sua totalidade. Segunda metáfora, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Duas metáforas, vou tentar explicar para vocês rapidamente. Quando Paulo está falando aqui primícias da massa, você pode ter certeza que ele está falando de Abraão. Abraão é a primícia das massas do judeu. É depois de Abraão que se forma a nação judaica. Está falando de Abraão. Então, se a primícia da massa for santa, os seus descendentes, teoricamente, também teriam que ser santos. A promessa que Deus fez a Abraão repercute na descendência de Abraão, para ele ter uma grande nação. Seus descendentes serão como a estrela do céu e a areia do mar. A promessa está ali. Quando ele muda para a oliveira, ele fala assim, que a raiz da oliveira é Abraão. Os ramos naturais são os judeus, descendentes de Abraão, e dentro desses ramos naturais tem aqueles que aceitaram a Cristo e continuam na oliveira, e tem aqueles que rejeitaram a Cristo e, como Paulo fala, foram quebrados da oliveira. Os ramos naturais não rejeitaram a Cristo, mas os ramos naturais que foram rebeldes, eles foram quebrados. Interessante quando João, lá no capítulo 15, fala da videira, ele fala dos ramos que são cortados, podados. Mas quando Paulo fala aqui dos ramos naturais dos judeus, que não aceitaram a messianidade de Cristo, eles falam que não foram cortados, eles foram quebrados, simplesmente quebrados. Aí ele fala que os gentios foram enxertados, nós fomos enxertados na boa oliveira. Ele fala que nós éramos da oliveira brava, outra oliveira, e contra a natureza foi cortado o ramo da oliveira brava e enxertado na boa oliveira. E quando esse ramo, que não é o de gentio, que não é de judeu, é um ramo de gentios, nós fomos enxertados na boa oliveira, nós passamos a receber a seiva da mesma raiz. Então Paulo exorta aos gentios a não se vangloriarem contra os ramos quebrados. Para de se vangloriar contra os ramos quebrados, porque se Deus pegou o que é contra a natureza, que é uma oliveira brava, tirou da oliveira brava e enxertou na oliveira boa, quanto mais vai pegar um ramo quebrado da oliveira boa e vai recuperar na oliveira boa. Aí para com isso. Aí ele fala no 24, para completar a ideia. Pois se vocês gentios, fostes cortados, aí ele usa a palavra cortado por natureza, foi cortado de que a natureza, foram cortados do que era a oliveira brava, isso foi contra a natureza, agora vocês vão ser enxertados na boa oliveira. Aí ele completa, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles ramos naturais. Então, gente, para de jogar pedra no judeu, para de reclamar, falar deles, porque do mesmo jeito que você está enxertado numa oliveira, eles também vão voltar, eles também poderão estar. Paulo chama atenção, repreende. E justamente, meus irmãos, essa oliveira boa, que é a união do judeu crente com o gentio crente, que é a união de todos aqueles que creram que Jesus é o Salvador, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Os ramos naturais são os judeus que se converteram. E os ramos enxertados são os gentios que se converteram.
Ali está a oliveira boa, formada de ramos, e todos eles convertidos ao Senhor Jesus, recebendo da mesma seiva, recebendo da mesma raiz. A fé salvadora em Cristo foi disponibilizada para todos, independente de que seja judeu, grego, romano, gentio, está aí à disposição. Essa união forma o corpo de Cristo e vai estar assim até a parousia, até a volta de Jesus. Vai continuar caminhando assim até a volta de Jesus. Aí Paulo vai encerrar seus argumentos, agora ele falou judeu, vai encerrar os argumentos, passando da teologia para a adoração. Agora ele muda por completo. Ele esquece a teologia e passa para a adoração. E ele adora a Deus. E ele escreve assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser retribuído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí ele